Foco. Vamos falar sobre foco. Mais um dia fazendo live aqui no Te Cuida para a gente comentar sobre foco roubado. Boa noite, Jane. Boa noite, pessoal que está chegando aí na live. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Rafael. Boa noite, Maria. Coloquem para mim de onde vocês estão assistindo. Boa noite, Jane. De onde você assiste a minha live? A gente está aqui ao vivo, né? E se é a primeira vez que você tá aqui assistindo essa live comigo, conta para mim. E aqui em São Paulo, né? Tá bem frio hoje. 13 graus agora, mas com previsão de fazer bem frio essa madrugada. Conta pra mim aí de onde você está, como que tá a temperatura, se é a primeira vez que você está nessa live. A Jane tá de Sergipe, Canindé de São Francisco. Muito bacana, eu não conheço Sergipe ainda. Quem mais? Conta. E é a primeira vez, Jane, que você tá na live? Conta pra mim. A primeira vez, muito bom. A primeira vez da Jane. Então, deixa eu me apresentar, Jane. Seja muito bem-vinda. O meu nome é Sandra Ti. Eu sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é um canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar do universo, entendeu? Da sua vida. Então, eu fiz esse canal pra gente falar de amor, de terapia, falar de assuntos que interessam. Venha nos visitar, é linda cidade, Canyon, Rio, São Francisco. Então, eu já estive no Canyon do Rio de São Francisco, mas lá na Bahia. Eu fui em Paulo Afonso, se eu não me engano é esse o nome da cidade, mas sim, um dia quero muito ter a oportunidade de visitar Sergipe, tenho amigos aí, diz que é uma cidade bem legal, algumas pessoas que eu conheço, uma já se mudou, mas uma mora aí e, se Deus quiser, em breve terei a oportunidade de conhecer. Esta live faz parte de uma série de lives, né, que é para falar sobre o livro. Você está numa cidade vizinha de Paulo Afonso. Então, eu estive em Paulo Afonso há muito tempo atrás. Foco Roubado, do Johann Hari. Então, eu estou fazendo uma série de lives a partir deste livro para a gente falar de um assunto tão atual que é a nossa... A Jane coloca aqui, cidade de Piranhas, Alagoas. Legal. Eu tô fazendo essa série de lives porque a gente tem ficado muito distraído, né? Não tem conseguido tomar atenção. E aí algumas pessoas acham que isso é TDAH e, enfim, às vezes não é. Às vezes é que a gente tá com excesso de distrações na nossa mente, né? E o Johann Hari diz que a gente tá com excesso de informação atrapalhando a gente viver. Ele percebeu isso através de um sobrinho que não queria mais fazer nada da vida, só ficar no celular. Mesmo quando ele chamou ele para ir para uma atração turística que o sobrinho era fã, e ele aceitou prontamente, mas o Johann falou, vamos lá e a gente vai ficar sem celular. E aí ele percebeu a dificuldade que era isso para o sobrinho e para as pessoas que estavam à volta deles. Então, por exemplo, a Jane me chamou aí para conhecer Sergipe, esse Canyon do Rio São Francisco, que é lindo, né? Maravilhoso. Na época que eu fui, não existia celular como a gente vê hoje, smartphone. Eu lembro que eu levei uma filmadora. Quem lembra de filmadora, gente? Pois é, hoje a gente tem tudo na palma da mão, mas naquela época tinha que levar filmadora, máquina fotográfica, tinha um orelhão lá, que acho que já tinha celular sim, porque no orelhão não era muito utilizado.
Enfim, mas você vai lá se despenca daqui de São Paulo para ir visitar o Canyon do Rio São Francisco. E chega lá, você não aproveita o passeio. Você não contempla a natureza, porque o tempo todo ali vendo notificação, ou então só quer saber de tirar foto para postar, né? E aí o Johan fala disso, então ele decidiu mergulhar nesse assunto, que é o foco. E como o Johan é um jornalista de veículos muito importantes no mundo, como o Le Monde, The Guardian, The New York Times, ele tem acesso a pessoas que têm a informação, né? Seja um cientista, seja um engenheiro do Vale do Silício, seja uma médica, enfim, neurologista, ele consegue falar com as pessoas que mais estudam sobre o assunto. E aí ele fez a pesquisa dele. E aí tem uma série de assuntos que eu deixei as lives gravadas lá no meu canal do YouTube. Quem quiser assistir as lives anteriores, vai lá na live do YouTube e vai ter os outros capítulos. A gente está no capítulo número 9 e 10, que ele fala sobre as nossas dietas deteriorantes e a poluição crescente. Então, ele começou verificando que a tecnologia impacta o nosso foco, mas quando ele começou a se aprofundar no assunto do foco, ele percebeu que não era só o celular que interferia na nossa atenção e no nosso jeito de pensar e nessa nosso novo modo de ser, entendeu? Ele percebe que é algo além, que são nossos hábitos desse novo tempo também, né? Porque o celular, sim, é uma coisa que existe há pouco tempo, que 30, 40 anos atrás não existia, mas também o alimento ultraprocessado não existia há um pouco mais de 50 anos, assim, não existia, né? Existia muito pouco e tinha que ter uma propaganda massiva, assim, para convencer as pessoas de trocar algo tão maravilhoso como, por exemplo, o leite materno por um leite em pó, né? Tinha que convencer as donas de casa a deixar de usar na receita as coisas que ela tinha em casa para comprar um leite condensado, por exemplo, né? Uma coisa que era caríssima, inclusive, na época, né? Eu lembro que quando eu era criança, só mesmo em eventos muito especiais que a gente tinha acesso. Hoje tá totalmente banalizado tudo, mas mesmo assim eu achei que tá caro hoje em dia. Graças a Deus eu não utilizo mais. E aí ele começa a falar nesse capítulo do impacto da alimentação na nossa saúde mental, porque a atenção, gente, me falta a palavra, tá diretamente ligada à nossa falta de memória. E sem memória, né, minha gente, fica difícil, né, todo o resto da vida. Mas também a confusão mental, que aí gera depressão, ansiedade, né? Então, eu achei esse assunto muito pertinente, né? Por conta de que eu faço atendimentos clínicos e muitas vezes vem esses assuntos na terapia. De uma forma, a gente vai tirando camadas, né? Para tentar limpar aquilo, mas de uma forma mais profunda, tá erradicado nos hábitos das pessoas. E é bem difícil mudar esses hábitos. Então, eu vou dar uma lida aqui no que ele fala, né? Mas ele acho que na alimentação eu falei bastante na última live. Vamos ver o que ele vai falar aqui na continuação deste capítulo, tá bom? E aí eu vou dando uma lida em algumas partes do livro que eu grifei, comentando com vocês, sempre aberta a perguntas, comentários. O bacana da live é a gente poder trocar uma ideia, né? A gente poder conversar. Então, coloquem aí no chat o que vocês tiverem curiosidade ou perguntas, qualquer coisa. Vamos ver o que vem hoje aqui, tá bom?
Então, ele fala aqui: gostei de todas as pessoas que eu estava conhecendo, mas uma parte de mim sentia-se realmente incomodado no decorrer dessas conversas. Muitas das minhas emoções estão associadas à comida, que, segundo eles, matavam o foco. Então, o que o Johan tá falando ele entendeu que pizza, por exemplo, com refrigerante, não faz bem para os seus neurônios, não é um bom alimento dos seus neurônios. Vai acabar com o seu foco, não é legal. Só que pizza é uma comida, né, afetiva. Tu deu o exemplo da pizza, mas podia ser uma macarronada, uma lasanha cheia de queijo, assim, podia ser uma macarronada, enfim. E aí ele falou assim: eu gosto dessas comidas, essas comidas me lembram minha avó, minha mãe, enfim, uma reunião familiar gostosa, como que eu vou tirar isso da minha vida? Ele fala assim: fui criado de modo a encontrar conforto na comida não saudável. Quem nunca, né? Que é o que desejo comer quando eu estou deprimido. Quem nunca comeu um pote inteiro de sorvete, né? Chorando e assistindo sei lá o quê. Ao refletir sobre como essa dieta poderia estar me afetando, comecei a pensar de novo na minha temporada em Provincetown. Lá não há cadeias de fast food, nenhum McDonald's, nenhum KFC. Que ele conta no livro, então, que ele foi 3 meses para essa cidade, uma cidade de praia, no litoral, ficar sem internet. Então, ele levou um iPod com músicas, ele levou um computador sem conexão de internet e ele levou um celular burro para... celular burro é que não é um smartphone, só faz ligação, para caso de uma emergência. Mas ele reparou que nessa cidade não tinham grandes redes de fast food, nem mesmo o Burger King. Há apenas uma pizzaria que se chama Espíritus Pizza. Portanto, nos 3 meses não comi outra coisa senão comida saudável e fresca. Ou seja, um período muito maior que em qualquer outro da minha vida, exceto nos verões da Suíça. Porque na Suíça, ele é um londrino com parentes suíços, né? Os avós paternos, se eu não me engano, são suíços. E a comida na Suíça é totalmente diferente da comida da Inglaterra. A comida da Suíça é mais saudável. Fiquei pensando que talvez isso também tivesse a ver com o fato de eu focar tão facilmente ali. Então, o próprio Johan Hari, sem perceber, ele estava melhorando o foco dele através da alimentação, né? Então, fica aí o convite para quem um dia tiver coragem de fazer uma desintoxicação, né, desse monte de coisa. Bom, a próxima causa da nossa crise de atenção é potencialmente o maior de todos os fatores a respeito dos quais escrevi neste livro. Sabemos que ficar exposto à poluição de substâncias químicas industriais no ar ou nos produtos que compramos é ruim para todos nós. Se quando comecei a pesquisar esse livro você tivesse me perguntado sobre isso, eu poderia ter lhe explicado em termos bem básicos que a poluição do ar, por exemplo, causa asma e outros problemas respiratórios, certo? Isso todo mundo sabe. Mas fiquei perplexo quando soube que há evidências crescentes surgindo de que a poluição também prejudica gravemente a nossa capacidade de focar. E aí vem, por isso que ele faz um capítulo antes, que eu já passei aqui, né? Que quando ele traz essas informações
de que, por exemplo, a poluição atrapalha a nossa saúde mental, porque nós nos alimentamos através do ar que a gente respira, parece que a gente não tem o que fazer em relação a isso, né? Mas a gente tem, né? A gente precisa se tornar cada vez mais consciente disso para a gente cobrar, né, das pessoas que estão lá fazendo as leis, mas também a gente pode se organizar e protestar, enfim, um pequeno grupo de 10, 15 pessoas é capaz de mudar muita coisa neste mundo, mas é muita coisa nesse mundo, tá bom? Então, o que querem que a gente acredite é que não, que é impossível mudar, que nunca vai mudar, mas muda. A gente já mudou muita coisa no mundo com organização de poucas pessoas, né? Poucas pessoas corajosas, determinadas, já fizeram revoluções aqui nesse planetinha Terra. Até uma pessoa sozinha consegue, né? Enfim. Então, ele fala que a evidência é especialmente preocupante quando se trata do cérebro das crianças, que ainda está em desenvolvimento. Temos visto agora evidências da instalação dessas doenças degenerativas em crianças muito, mas muito jovens, em ambientes altamente poluídos. Essa é a sua próxima geração. Um colega meu no México tem feito ressonâncias magnéticas e já é possível ver volumes de tecido cerebral encolhendo em jovens gravemente afetados. Quanto mais uma zona é poluída, pior o dano. A ponto de alguns terem lesões. Você chega a ver placas e emaranhados no cérebro, como em pacientes com demência, mesmo no caso de pessoas bem jovens. Um cientista em Barcelona, o professor Jordi Sunyer, testou a capacidade de prestar atenção em crianças em idade escolar de vários pontos da cidade e descobriu que, quanto pior a poluição, pior o desempenho das crianças. E aí a gente pergunta, né, por que tanta criança com diagnóstico? Por que tanta criança com essas dificuldades? Por que tanta criança tomando medicamentos, né? Que nós sabemos tem efeitos colaterais que não são legais para ninguém. E o quanto que isso está impactando a nossa sociedade, né? Eu atendo alguns professores e no colégio tem sido bem complicado as inclusões, né? Cada vez mais pessoas sendo incluídas com vários diagnósticos, outras sem diagnósticos, mas notadamente com questões, né? E aí a gente percebe, então, que escolhas a gente pode fazer, né, para voltar para um ambiente menos poluído ou sem poluição, como, por exemplo, viver mais próximo ao campo, né, em cidades afastadas, e cobrar, né, que tenha recursos para que as pessoas se distribuam melhor e a gente consiga, assim, né, ter mais saúde. Saúde, o importante é saúde, né, minha gente? Então, como eu ia dizendo, a poluição também é um fator que atrapalha a nossa atenção, certo? O que mais que eu deixei aqui grifado para falar para vocês? Um cientista chamado Bruce estudou o assunto, descobriu que toda essa varrição de casa e lavagem das mãos não fazia nenhuma diferença. Viu que uma cidade inteira e toda uma geração de crianças havia sido envenenada, que as famílias eram responsabilizadas por isso, alegando
que não tinham higiene suficiente. Então, antes da chegada dele em Richester, como outras mães dos Estados Unidos, haviam sido alertados sobre o perigo da intoxicação pelo chumbo. Haviam sido depois informadas de que a falha era delas. As autoridades diziam: seus filhos estão sendo expostos dessa maneira porque, como mães, vocês têm falhado em varrer adequadamente as casas. Caprichem mais no seu trabalho doméstico, faça seus filhos lavarem melhor as mãos, entende? Então, assim, aqui ele está dizendo que houve um caso de crianças dessa cidade de Rochester que faziam exames de sangue para ver quanto chumbo havia nos seus corpos. E aí, 1 em cada 3 crianças na cidade tinha envenenamento por chumbo. E aí eles foram pesquisar a causa, né? Isso foi em 1970. Eles tinham 600 vezes mais chumbo no corpo do que humanos da era pré-industrial. E a agência pré-ambiental, 68 milhões de crianças foram expostas a níveis tóxicos de chumbo nos Estados Unidos. E como consequência, isso como consequência da gasolina com chumbo. Então, Bruce e outros cientistas mostraram que o chumbo compromete severamente a capacidade de focar e prestar atenção. E segundo o que me explicou, se você é exposto ao chumbo quando criança, tem probabilidade 2,5 vezes maior de ter TDAH. O efeito ainda é mais acentuado quando combinado com outras formas de poluição. Então, por exemplo, se a sua mãe foi exposta ao chumbo durante a gravidez e fumava cigarros, você tem 8 vezes mais probabilidade de ter TDAH. E aí, quando as autoridades veem isso, elas falam, igual a reciclagem, por exemplo. Eles colocam a culpa no indivíduo, diz que a gente que tem que reciclar os negocinhos. A gente, cada cidadão é responsável, mas isso não é verdade. Não é verdade. Óbvio que a gente precisa fazer a nossa parte, sim. Podem existir leis para isso, e eu concordo com essas leis. Mas o ideal, às vezes o negócio é poluído, por exemplo, fazer roupa, são poluídos milhares de litros de água, muita água. E a gente vai fazer o quê? Se a gente puder escolher, a gente não quer essas roupas que poluem. Mas essa informação não chega até a gente. Refrigerante, cerveja, polui um monte de água, acaba com nascente para ser feito. Mas ninguém conta isso na propaganda. Senão a gente escolheria que isso não existisse. Não precisa. A gente faz suco de abacaxi, maracujá, sei lá, entendeu? Outra coisa. E aí a ideia é que, por conta que isso dá muito dinheiro, né? Uma indústria do petróleo, da gasolina, das tintas. Aí o governo fala, não, essa culpa é sua, né? A culpa é da mãe, que não varre direito a casa, do filho tá contaminado com chumbo, com certeza, né? Enfim, durante toda a pesquisa para esse livro, eu sempre me esforcei para deixar bem estabelecida a minha mente e natureza estrutural da crise da atenção. Vivemos em uma cultura muito individualista, constantemente pressionados a ver nossos problemas como falhas individuais e buscar soluções individuais. Você não consegue focar, você tem problema de sobrepeso, você tem falta de dinheiro, depressão. Culturalmente, nós somos levados a pensar, a culpa é minha. E não é bem assim. Não é assim, não é dessa forma, né? Outro dia na live eu falei que o problema era rede social, tarará. Aí as pessoas falaram assim, é só não entrar, é só não ter o Instagram, né? É simples assim.
como se fosse simples assim. É a mesma coisa que você falar para um fumante, é só não fumar. E é só não fumar, né? Se a pessoa tá viciada no negócio que é irresistível ao cérebro, como é só não fumar? Bom, dizem que o problema não é que as famílias vivam com altos níveis de um metal que seria danoso ao cérebro, mas que as crianças têm uma doença mental. Afirma que elas sofrem um transtorno psicológico que faz as crianças grudarem a boca incessantemente em pedaços de tinta com chumbo. Essas crianças foram rotuladas como tendo apetite pervertido. Alegou que o problema parecia afetar principalmente crianças negras e mestiças. Em cada estágio, a partir da década de 20, a indústria de 1920, que agora a gente está na década de 20 também, a indústria do chumbo criou e incentivou essas táticas diversionistas. Também comprou a lealdade de alguns cientistas que sistematicamente lançaram dúvidas sobre evidências de que o chumbo causava dano ao cérebro. Infelizmente, a gente está num mundo, né, que as pessoas compram até o cientista, que o cientista também se corrompe, infelizmente, são seres humanos, né? E aí é isso, minha gente. Mas o fato é que o Johann Hari está querendo trazer aqui é que algumas coisas a gente perde a atenção por intoxicação, poluição, que muitas vezes a gente não sabe. Por exemplo, hoje a gente está com as embalagens falando que tem alto teor de gordura, alto teor de açúcar, tem as lupas, né, nos alimentos. Mas nos alimentos que vêm do campo, por exemplo, que vem muito cheio de agrotóxico, a gente não sabe o que tem ali. A gente só come, né? A gente não faz ideia do que tem ali. Não existe uma lei que determine o comerciante avisar, olha, essa alface tem nitrato de sei lá o que, entendeu? Não tem. E a gente come, né? Come homeopaticamente todos os dias e não tem o que fazer, né? Vai fazer o quê? Boa, vai fazer o quê? Comprar orgânico. Não é acessível, né? Hoje eu vi um post que falava assim, enquanto o pobre não pode comer orgânico, não é orgânico, né? Que orgânico que é esse? Mas é uma luta importante dos alimentos orgânicos, da gente retornar umas coisas assim, umas decisões que a gente tomou errado na vida, né? Então, a partir do momento que a culpa era colocada em indivíduos isolados, eles eram instruídos a resolver simplesmente ajustando o próprio comportamento. O problema só se agravava. Então, eu decidi investigar o que levou à eliminação do problema. Aprendi que foi uma coisa, apenas uma coisa. Ele cessou quando os cidadãos comuns informaram-se melhor a respeito das evidências científicas, se juntaram para exigir do governo que mudasse a lei para impedir essas companhias de envenená-los. Então, lembra que eu falei? A gente tem... E aí conseguiram, mudaram a lei, não tem mais chumbo na tinta, não tem criança mais comendo chumbo, não tem mais esse problema de mental nessas crianças, que não tem nem como discernir, gente. Isso prova que é provável fazer sensíveis progressos na luta contra o assassinato de nossa atenção. E aí ele fala isso que eu estava comentando aqui, né? Quais são as substâncias que estão expostas hoje e temos potenciais sobre ela? Vamos começar pelos principais vilões. Pesticidas, plastificantes, retardadores de chama e cosméticos. Segundo ela, dos mais de 200 pesticidas no mercado europeu, cerca de 2/3 afetam o desenvolvimento do cérebro e também sinalização do hormônio da tireoide. Tá vendo?
Então, pesticida faz mal para o ser humano. Que novidade, né? Quando macacos são expostos ao mesmo nível de bifenilas policloroladas, PCBs, em poluente comum, que humanos estão altamente expostos, eles desenvolvem sérios problemas de memória operacional, de desenvolvimento mental. Uma pesquisa de cientistas estudou a quantidade de poluente chamado bisfenol, BPA, usado em 80% das latas de metal que a gente toma os refrigerantes e cerveja. Eu não tomo, mas as pessoas tomam, que as mães estão expostas. Descobriram que a exposição a essa substância química permite prever quais delas terão filhos com problemas comportamentais, ainda na barriga. Então, entre 2005 e 2012, ela testou muitas substâncias comuns que temos à nossa volta, e quanto mais substâncias sua equipe testava, mais evidência coletava de que seu sistema endócrino está sendo desarranjado por nosso atual ambiente. Ela adverte que toda criança hoje nasce pré-contaminada por um coquetel tóxico. Queria saber quem está aí prestando atenção nessa live, que estou aqui eu falando mais que o homem da cobra para vocês, né? Esse assunto que é incômodo, mas ele é mesmo para incomodar, para a gente pensar sobre isso, falar mais sobre isso, ler este livro, né? O Foco Roubado. Saber que a solução não é tomar mais um químico na nossa vida. A solução é a gente fazer escolhas, é a gente se informar, é a gente seguir pessoas cientistas, né, que são confiáveis. Ah, Maria Tereza tá aí, tava sentindo a sua falta. Muito bom. Boa noite, Maria Tereza. Obrigada por você estar aí prestigiando novamente a nossa live. Então, ele fala assim, né? Podemos arejar nossas casas com maior frequência possível, podemos viver no campo, mas quando se trata desses disruptores endócrinos, não há escapatória, não há escapatória. Não há nível de isolamento individual. Então, a gente tá meio que numa sinuca de bico aí, né? A Maria Tereza coloca a seguir com atenção. Obrigada. Da nossa conversa, tirei que há duas maneiras que podemos reagir agora. Primeiro, em relação a novas substâncias químicas, precisamos de novas abordagens. Ela disse, as substâncias químicas são consideradas inocentes até que um estudo atrás do outro mostre que ela é tóxica. Então, investir em ciência, né? Prestar atenção quanto que o país está investindo em ciência, quanto que a gente privilegia isso, né? Para saber a razão disso, boa pergunta. Quem dá as cartas? A indústria. Precisamos agir de modo diferente. Basicamente, deveríamos tratar novas substâncias químicas, novos poluentes, como se fossem drogas, porque são. As substâncias químicas precisam ter segurança, testadas antes de começar a ser utilizada por pessoas comuns, e só deveria entrar na casa e na corrente sanguínea depois de aprovada por testes rigorosos, né? Como que a gente pode fazer isso? Evitando comprar produto com nomes que a gente não sabe o que é. Corante, acidulante, espessante, tarará. É possível. E aí, com esse consumo dessas substâncias caindo, quem manda é o mercado, né? O mercado somos nós também. Em segundo lugar, para substâncias químicas já amplamente utilizadas, precisamos fazer testes e pesquisas que têm que ser realizadas por cientistas que não sejam bancados pela indústria. Então, aqui eu indico, gente, que vocês assistam
coloca no YouTube Roda Viva Ultraprocessados, tá? Que é um cientista brasileiro que criou esse termo de ultraprocessados. Por quê? Porque ele é da USP e a pesquisa dele não tinha conflito de interesses, tá? Na maioria das vezes, nos Estados Unidos e na Europa, as pesquisas são financiadas por indústrias e aí, dependendo do resultado, elas não publicam. Não, deixa quieto, deixa abaixo, não conta pra ninguém, né? E aí há o conflito de interesse. No caso aqui do Brasil, a gente ainda tem iniciativa pública que, mesmo de forma ainda muito tímida, mas investe na ciência e foi feito um estudo robusto. Indico que assistam esse Roda Viva Ultraprocessados. Eu não me lembro o nome do cientista, é um nome que eu me lembro comum. Maria Tereza, gostei muito da intervenção alerta da reciclagem e da desinformação dos mesmos. Corroboro inteiramente o chamado do greenwashing. É isso, né? O greenwashing, enfim. Vamos lá. Se plantarmos árvores nos locais de grande poluição, elas absorverão muito da poluição, limpando o ar de várias toxinas. Então, a gente já tem uma tecnologia para despoluir e refrescar a nossa vida. Chama-se árvores. Mas, toda hora estão cortando as coitadinhas das árvores, né? E a gente precisa reverter isso, exigir, plantar, fazer campanha. De novo, gente, eu acredito que a gente consiga se unir e fazer a diferença, porque é isso, né? Não querem. Os cientistas da época sabiam do dano que havia feito no cérebro da nossa capacidade de focar. Então, por que se surpreendiam tanto por terem de se esforçar para prestar atenção? Essas pessoas no futuro já saberão de nós. Depois de aprender isso, conseguimos nos unir para proteger nossos cérebros ou se permitirmos a nossa degradação, que a nossa degradação prosseguisse. O que ele está falando aqui, para encerrar o capítulo, é que no futuro a gente vai saber, né? Assim como aqui no futuro, hoje, a gente usa cinto de segurança, apesar que no passado acharam isso um absurdo. Se você assistiu uma entrevista também no Roda Viva do Maluf, o Maluf aqui em São Paulo, quando colocou a lei, né, que era obrigatório o uso de segurança, cinto de segurança, os jornalistas acharam um absurdo. Cadê a minha liberdade de bater o carro e morrer? Se eu quiser, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, está muito bem enraizado na nossa cultura, certo? É isso, gente. Esse foi o capítulo de hoje, o impacto da poluição e da alimentação na nossa capacidade de focar, tá bom? Na próxima quinta-feira tem mais. A gente vai falar sobre o aumento do TDAH e como estamos reagindo a isso. Então, se você conhece alguém que está aí em dúvida se tem TDAH ou não, manda assistir esta live, tá bom? Obrigada, Maria Tereza, obrigada, Jane, obrigada a todos que participaram, que entraram aqui na live um pouquinho, que ficaram no começo ao fim. Muito obrigada. Obrigada a vocês que assistem também gravado aqui no YouTube. Deixem seu like, deixem seu comentário. Os mais desfavorecidos, coloca a Maria Tereza, os locais mais pobres estão a ser desertificados e estarem sujeitos a essa condição. Enquanto o sistema for o dinheiro vale mais que a vida, vai ser assim, né? Eu acredito que a gente vai conseguir mudar isso, porque a vida é mais importante, né? A vida é primeiro lugar, a vida, a saúde, né? Os relacionamentos, os valores humanos, certo? É isso que eu acredito, e é isso que eu venho aqui como um beija-flor que joga água no incêndio, com a minha gotinha, a minha participação.
Então, boa noite, fica bem e te cuida.